conosco nesta manhã. Ministra a nossa vida de forma especial. Vem mesmo revelar os teus planos, os teus propósitos, a tua vontade. Vem estabelecer, Senhor, em nosso meio, em nossa vida, um caminho, Senhor, aonde nos sentimos satisfeitos, realizados, aonde a tua transformação nos toca, nos alcança, nos leva, Senhor, a viver níveis mais elevados da tua glória, da tua unção, do teu conhecimento. Pedimos, Senhor, a cada homem e a cada mulher que veio aqui nesta manhã, Senhor, e aceitou o convite de estar reunido com a família de Deus, que todos possam, Senhor, sentir o teu toque e não saiam daqui da mesma forma que entraram. Pelo teu poder, pela tua palavra, sejam transformados, pela tua unção, pelo teu Espírito Santo, sejam levados a uma vida em abundância, prometida e garantida por ti, Jesus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Venha ao teu reino, Senhor, sobre nós, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos vindo a falar nesses últimos 2 domingos a respeito do próximo nível. Fala para o professor que está ao seu lado: está disposto de ir para o próximo nível? Nós temos visto algumas coisas importantes e interessantes em relação a esta expressão. Nós temos visto e já vimos, começamos com base no texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, é uma dinâmica que não para. Quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu descubro que ainda não o conheço por inteiro, né? Então nós não paramos naquele nível de conhecimento, não paramos naquele nível de relacionamento, nós continuamos a crescer no conhecimento do Senhor. E nós já vimos ao longo de toda esta semana, desses outros 2 domingos, você pode ouvir também essas ministrações lá no site, como eu já te disse, nós já vimos que nem todos chegarão ao próximo nível. Muitos, por causa da sua própria decisão, permanecerão no mesmo nível. O ruim disto é que eles próprios começarão a se sentir desanimados, frustrados, porque verão a alegria daqueles que estão indo para os próximos níveis e a realização e a satisfação de ter alcançado níveis mais elevados e se tornaram conhecedores de coisas ainda mais supremas e maravilhosas a respeito de Deus. E aí então, aqueles que não passam para o próximo nível, se sentem frustrados, desanimados, desencorajados muitas vezes, e isso não tem a ver com o ambiente onde eu estou, não tem a ver com as pessoas que estão à minha volta, ou que estão exercendo autoridade ou não sobre a minha vida, não tem a ver com o exterior, tem a ver com o meu próprio interior. As minhas decisões, o meu comportamento, ele acaba fazendo com que eu não experimente o próximo nível. Então, o problema não está fora, o problema está dentro. O que precisa ser mudado, aquilo que precisa acontecer, a transformação que precisa ocorrer é nada mais, nada menos do que uma transformação interior, de alma, uma cura da sua própria alma. E aí então você vai chegar para o próximo nível. O fundamental é conhecer e ser conhecido por Deus. Nós temos visto isso. E há os passos para passar para o próximo nível. Em Oséias, o próprio livro de Oséias, no capítulo 6, ele mesmo diz para retornarmos ao Senhor, retornarmos para Deus. Sem Deus você não consegue alcançar os próximos níveis de satisfação na sua própria vida. Não consegue tapar este vácuo que está no teu interior. Você não consegue suprir uma necessidade que os bens materiais não suprem, que os relacionamentos humanos não suprem. Você não consegue se sentir completo. Sem Deus não tem como. E Jesus é a única solução para você retornar a Deus. Também Oséias fala a respeito de um caminho de morte e ressurreição, um caminho de 3 dias. Ele fala a respeito de nós mortificarmos a nossa carne e, ao aceitarmos Jesus como Senhor da nossa vida, procurarmos viver essa nova vida em Cristo.
abrindo mão dos nossos desejos, das nossas vontades, né? E colocando tudo realmente ao senhorio, aos pés do senhorio de Jesus Cristo. E então vem ele e diz: prossigamos e conheçamos ao Senhor. Não estagnar. Fala para a pessoa que está do seu lado: não deves estagnar. Depois de um encontro com Jesus, você deve mortificar a sua própria carne, colocar o seu eu no lugar que não é no centro da sua vida. No centro da sua vida deve estar Jesus. Amém? Mas a partir daí então você consegue desenvolver um relacionamento de conhecimento, conhecer e ser conhecido por Deus. E aí então você começa a viver uma vida de satisfação, de realização, porque aqui dentro as coisas estão resolvidas. E aí, tendo muito ou tendo pouco, passando, né, por momentos de prosperidade e abundância, ou falta ou escassez, você não deixa de ser quem você é. Você não perde a alegria. Você não deixa de viver a vida. Amém ou amém? Vimos também que uma experiência forte leva-nos ao próximo nível. E o que muitos de nós precisamos é ter uma experiência. E falamos a respeito do apóstolo Paulo, a sua conversão, né? Paulo não, ele apesar de crer em Deus e seguir as leis, ele não havia se convertido. Falamos sobre Moisés, um crente normal, né? Apesar de crer em Deus, de conhecer Deus e saber o que Deus pretendia fazer, ele levava uma vida normal, né? E apresentamos algumas características de um crente normal. Fala para a pessoa que está do seu lado: crente normal não passa para o próximo nível. Então nós não podemos ser crente normal, irmãos. Nós que desejamos o próximo nível, nós temos que entender que Deus tem coisas grandes, poderosas, para fazer em nós e através de nós. Amém ou amém? Não duvide disso. Não argumente com Deus. Não olhe para a sua própria estrutura. Creia que Deus é Deus, e o Deus que fala vou fazer é poderoso para fazer. Não olhe para si próprio, não olhe para a sua própria estrutura. Amém ou não amém? E então nós chegamos à conclusão de que quando passamos para o próximo nível, então verdadeiramente o experimentamos. Experimentamos quem? Experimentamos Deus. Amém ou não amém? Então o nosso foco tem que ser passar para o próximo nível. E quando eu passar para o próximo nível, não vou estagnar. Eu quero ainda mais. Qual é o próximo? Vou viver tudo que tem para viver neste nível, mas já estou desejando o próximo. Amém ou amém? Amém. Este deve ser o coração do cristão, até que nós vamos chegar no nível supremo, no nível completo, no nível onde já não dá mais para subir de nível. E aí estamos falando do céu. Amém ou amém? Mas só para a pessoa que está do seu lado, nem todos chegaram lá. Amém ou amém? Nem todos chegarão lá. Aqueles que estão estagnados, muitos ficarão. Muitos ficarão. Aqueles que estão duvidando de si mesmo e duvidando de Deus, ficarão. Aqueles que não estão entendendo a mensagem, a palavra, o caminho apontado por Deus, não chegarão lá, não tem como. Amém ou amém? Por isso é necessário você trilhar essa caminhada em nome de Jesus. E hoje eu quero me concentrar principalmente nos impedimentos. Fala para a pessoa que está ao seu lado: há impedimentos para você não passar para o próximo nível. E o que é interessante é que nós vamos mais uma vez nos concentrar não naquilo que está fora, não naquilo que é o exterior, não naquilo que fazem ou deixam de fazer, mas vamos olhar para dentro de nós. O maior impedimento tem a ver com a visão que nós temos a respeito de Deus. O maior impedimento está aqui. Ele não está fora, ele está dentro de nós. É a visão que nós temos. E o que é interessante, eu quero ler esse texto da palavra de Deus com você, de Provérbios capítulo 29, versículo 18. Nós vamos ler este versículo em 3 versões diferentes. A primeira versão é a versão descrita na Bíblia para todos, que diz: quando não há visão profética, o povo corrompe-se. Quem cumpre a lei de Deus é feliz. Depois a segunda versão diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa é a versão corrigida. Depois na nova versão internacional diz: onde não há
revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Essas três traduções, elas estão orientadas para o mesmo caminho. Muitas vezes eu não sei qual é a Bíblia que você tem, por isso eu fiz questão de trazer aqui as três principais versões, as três principais interpretações da palavra que diz: quando não há visão, profecia, revelação divina, o que é que está sendo falado, o que é que está sendo declarado aqui, principalmente? Não está falando de profecia simplesmente no dom da profecia, de profetizar, mas está falando a respeito de visão profética, está falando verdadeiramente de revelação divina. Não simplesmente de alguém levantar a voz e dizer: eis que o Senhor vos diz. Porque muitas vezes nós estamos associando profecia apenas a estas coisas. Mas a verdadeira profecia e a principal profecia já está declarada. Está declarada na palavra de Deus. O próprio Jesus e os seus profetas, o próprio Deus declarou. Ele abriu a sua boca e disse. Agora, qual é o problema do ser humano? É que quando ele não tem a revelação divina a respeito de Deus, a respeito de quem é Deus, daquilo que Deus declarou, ele se corrompe, ele se perde, ele se desvia. E o que nós estamos a viver neste exato momento nesta geração, é uma geração desviada de Deus e corrompida em seus valores e em seus princípios, que não conseguem extrapolar o próprio nível de convivência. Por quê? Porque não tem revelação divina a respeito do próprio Deus. Eu não sei, irmãos, talvez você pense: mas isso, pastor, é porque eles não vêm à igreja. Pastor, o problema é que eles não querem saber, de ler a tua palavra. Mas eu vou ir ainda um pouquinho mais além. O problema é que muitas vezes a própria igreja ainda não entendeu quem é Deus. Quanto mais aqueles que estão fora. Se a própria igreja tem uma visão distorcida de Deus, se a própria igreja teve uma impressão errada a respeito de Deus, logo no início da sua conversão, logo na sua caminhada, o resultado é que o mundo também não vai poder ver bem quem Deus é, porque nós, igreja, somos a expressão do seu corpo. Deixa eu te mostrar algo. Quantos já passaram por esse problema aqui escrito? Primeira impressão. Você foi vítima ou você foi aquele que julgou? Fui vítima, pastor, nunca julguei ninguém. Imagina, acha que eu sou de julgar alguém? Não, eu sempre sou a vítima nisso. Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes as pessoas têm a mania de julgar segundo a aparência, de julgar segundo aquele primeiro contato, e a partir dali gerar um conceito ou um preconceito. E muitas vezes, irmãos, se isso acontece entre nós, quantas vezes você já deve ter ouvido alguém falar assim: olha, eu quando eu te vi a primeira vez achava que você era assim, 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 assado, mas depois que eu te conheci, aquela impressão passou, eu percebi que você não era nada daquilo que aparentava ser. Alguém já disse isso para você? É sinal de que você logo no início não causa uma boa impressão. Se alguém já disse isso para você muitas vezes, você fala: não, pastor, o problema não é que eu causei uma má impressão, o problema são os olhos dos outros. Eles não me viram com bons olhos, porque quiserem. Então veja bem, nós podemos ter uma visão a respeito de Deus problemática, anuviada, por causa dessa primeira impressão. Eu não sei como é que te apresentaram Deus. Eu não sei o que é que te falaram a respeito de Deus. Detalhe, vamos falar algo que nunca ninguém viu Deus. Por isso, aquilo que nós sabemos de Deus é aquilo que a palavra de Deus fala a respeito dele, e aquilo que as pessoas falam a respeito dele. É o que nós conhecemos de Deus. Amém ou amém? Amém. E muitas vezes nós estamos influenciados por essa primeira impressão.
Eu nunca mais esqueço um caso de ministração que eu tive. Eu estava ali levando uma pessoa a conhecer Deus, a experimentar Deus. Eu já estava na terceira reunião com ela, para poder demonstrar para ela o quanto era importante ela entregar a sua vida a Deus, o quanto era importante ela desenvolver um relacionamento, uma caminhada com Deus, e o quanto que a igreja pode contribuir em relação a este crescimento e este conhecimento de Deus. Eu estava explicando isso para a pessoa, e aí então aconteceu de num dos dias em que ela estava vindo para cá, era um horário em que em alguma igreja, eu não sei qual que é, estava terminando o culto. E ao terminar o culto, eles pararam todos e foram pegar o autocarro na mesma paragem, e aconteceu de pegarem o mesmo autocarro que ela para vir para cá. E então ela disse o seguinte para mim: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, não fique ofendido, mas é o seguinte, hoje eu peguei um autocarro e subiu lá um povo dando glória a Deus, com uma linguagem de crente. E pastor, eu quero ser sincero consigo, para se ter um relacionamento com Deus, se conhecer Deus, se andar com Deus, é aquilo que eu vi lá dentro daquele autocarro. Pastor, eu acho que eu quero parar agora com a ministração. Eu fiquei assustado. Eu falei, mas o que é que você viu? O que é que aconteceu? E aí então ela começou a dizer o como que aquelas pessoas cristãs que falavam e apresentavam Deus começaram a se portar dentro do autocarro. Primeiro com um olhar de inveja. Não! É interessante. Olha aquele carro. Jesus amado, quero um carro desse. Olha que coisa. Em nome de Deus, eu vou dar 7 voltas, quero um. Né? Vamos orar, vamos dar 7 voltas. E Deus vai dar. E aí então o outro fala assim: para que você está pedindo isso, menino? Deus tem coisa melhor para te dar. Esse carrinho tão chucro, tão pequenininho. Aí o outro fala assim: eu não estou preocupado com o carro, não. Eu estou orando para Deus pagar minhas dívidas, minhas contas. Eu não estou preocupado com dívida e conta, não. Eu estou orando para Deus me dar casa própria agora. E aí nós vamos orar, e aquilo, irmãos, não era uma conversa de orelha. Era para todo mundo no autocarro saber. E aquela impressão que dava era uma impressão de que Deus paga a conta, Deus dá casa própria, Deus dá carro novo. E aquela galera toda que serve a Deus, que ama Deus, que diz que conhece Deus, estava andando de autocarro. E ainda de olho no outro, que se calhar nem na igreja vai, pensando em dar 7 voltas no carrinho dele para ver se vira meu. E aí então a impressão que se passa muitas vezes através da mensagem evangelística, através daquilo que se conhece ou daquilo que tem se apresentado de Deus, de que Deus é uma fórmula mágica para obter ganhos, como se fosse uma corrente ou uma pirâmide financeira. A outra impressão que se dá: pastor, outro dia eu fui para a igreja, e então quando eu cheguei lá na igreja, pegaram a palavra de Deus, leram um versículo e depois começaram a pedir dinheiro, desde o primeiro minuto até o último minuto. Parece que Deus está tão endividado que ele não sabe como ele vai pagar as contas dele. E que o problema de Deus é que por ele estar sem dinheiro, nós que também não estamos na grande coisa, precisamos ajudar ele nisso. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: a primeira impressão, muitas vezes, é a que fica. Nós vemos muitas vezes, irmãos, a própria mídia falando a respeito de quem Deus é, a respeito do Deus verdadeiro. Não só a própria igreja peca, mas o homem começa a ter uma direção, uma visão errada a respeito de Deus, e isso influencia a nossa visão. E aí então, nós começamos a ver que tem pessoas que não têm apenas o problema da primeira impressão, mas começam a ter o problema de como ele tem visto Deus nos seus extremos. Um primeiro extremo que ela vê Deus é que Deus é aquele velhinho bonzinho, com uma barba branca, que uma vez por ano se veste de vermelho, senta num cadeirão
barrigudo, porque vive sentado. E aí então basta você chegar lá na sua orelhinha, sentar no seu colo, receber uma festinha e apresentar uma listinha. Eu estou precisando disso, daquilo, assim, assim, assado. E aí então ele fala, não se preocupe, que se você se portar bem, né? Você se portou bem esse ano, então você vai receber. Eu não sei se você conhece esse personagem, ele anda por aí geralmente no dia 25 de dezembro, né? Entre o dia 1 e o dia 25 de dezembro. Ele anda espalhado, ele anda solto por aí. E tem gente que pensa que Deus é assim. É aquele extremo de que é o velhinho bonzinho que vai fazer tudo aquilo que eu preciso e que eu quero, porque eu estou me portando bem. O outro extremo é aquela visão de que quando o pastor ou quando alguém diz que Deus é pai, ela então já imagina aquela figura de um pai com a cinta na mão, já vê aquela figura de um pai carrasco colocando ela de castigo, colocando ela muitas vezes numa situação difícil, envergonhando, humilhando-a, levando ela a fazer trabalhos difíceis, forçados, ou então alguém que não lhe dá carinho, afeto. É uma autoridade, mas que não se importa comigo. É o outro extremo. Em vez de um velhinho bonzinho, agora nós estamos vendo um carrasco, alguém que não liga para mim, alguém que só quer me espremer, alguém que só quer, na verdade, abusar e quer que eu seja o seu servo. Irmãos, as pessoas olham para um Deus tão distante, tão distante, tão distante, que elas próprias, quando pensam nele, pensam até que ele está ocupado demais e que não pode abençoá-las. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus não anda ocupado demais para não olhar para você. Eu quero que você entenda que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Isso significa que Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, saber de todas as coisas, inclusive o que você está a passar agora, e Ele tem poder para mudar a tua história verdadeiramente. Então por que Ele não faz? Mas por que não está acontecendo nada então? Se Ele é poderoso, se Ele sabe tudo, se Ele conhece e pode estar em todos os lugares, por que não está acontecendo isso? Fala para a pessoa que está ao seu lado, porque é necessário passar para o próximo nível. Eu quero que você entenda, muitos que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. O passar o próximo nível significa fazer hoje uma entrega da sua vida por completo ao Senhor Jesus. E aí então você já passou para o próximo nível. Outros que já entregaram a sua vida para Jesus, outros que já declararam, não, mas Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Muitos estão precisando hoje passar para o próximo nível, que é o caminho de 3 dias, morte e ressurreição, da própria carne, do próprio eu, da própria vontade. Sabe aquele negócio? Senhor Jesus, toma aqui a minha vontade, está aqui, olha, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Aí então Jesus vem e fala assim, então faz isto, vai por este caminho. Por esse caminho? Ah, não, peraí, Senhor, o Senhor está pedindo demais. Aí Jesus pergunta, mas não é isso? Você não entregou sua vida para mim? Você não falou que agora eu é que estou no comando? Sim, sim, mas... Não, Jesus, é muito difícil, não posso. O Senhor coloca, caminhos, Ele mesmo diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diariamente tome a sua cruz e siga-me. Ele nunca facilitou, irmãos. Ele nunca facilitou o que era o cristianismo, o que era ser seu filho, o que era realmente alcançar este nível de relacionamento com Deus e com Ele. Eu quero que você perceba algo que muitos estão dentro da igreja, já entregaram verbalmente a sua vida para Jesus, mas o seu coração ainda continua dominado por outros senhores. Outros senhores. Os vícios são senhores. A televisão é o Senhor. A preguiça é o Senhor. O dinheiro é o Senhor. E todas estas coisas dominam a vida das pessoas, controlam. O próprio Jesus diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2. Ou ama um e despreza o outro, aborrece a um para estar verdadeiramente devotando-se ao outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a Deus e ao mundo. Ninguém pode servir a Deus e à carne. Não dá.
É impossível. Deus não divide a sua própria glória com ninguém. Isaías 42:8 fala a respeito disso. É impossível. É impossível você caminhar de uma forma em que você faz a tua vontade e a vontade de Deus. Muitas vezes a tua vontade, ela é contrária à vontade de Deus. E o resultado é que a vontade de Deus, independente de tão estranha que ela seja, ela é sempre melhor do que a nossa vontade. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Deus tem melhores planos a respeito de você do que você mesmo possa ter. Os teus planos não são ruins, não são maus, são bons, mas os de Deus são melhores. Os de Deus são melhores. Amém ou não amém? E nós temos que crer nisso. Nós temos que entender que os planos e os projetos de Deus vão sobrepujar os nossos próprios planos. Mas a visão distorcida que temos a respeito dele, quando nós olhamos um Deus distante, quando nós olhamos um Deus carrasco, quando olhamos apenas um Deus que é soberano a ponto de que os seus servos não podem nem olhar para o seu rosto, por isso é que tem que andar sempre dobrado, dificilmente vamos entender que Deus é Pai, que Ele nos ama, que Ele tem planos, projetos, sonhos com a nossa vida. E é através desses planos, deste projeto que está no seu coração, dos sonhos dele, é que nós vamos encontrar satisfação plena, realização. Por isso você que já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, muitas vezes você está dentro da igreja, mas está estagnado. Você ainda não trilhou o caminho de 3 dias. Você ainda não mortificou a sua carne. Você ainda não morreu para aquilo que Deus quer que você faça. Você não morreu para a sua própria vontade, para viver para Cristo. Muitos vão ter que passar o próximo nível, porque já entregaram a sua carne, já entregaram a sua vontade, já entregaram tudo, já mortificaram, já têm tomado diariamente a sua cruz. E aí então eles pensam, agora é que está bom. Ainda não, irmãos. Sabe por quê? Porque eles traduziram isso tudo apenas a um relacionamento com Deus no seu quarto, apenas um relacionamento com Deus na sua própria casa ou na sua própria vidinha. Mas Deus mesmo declara em sua palavra que Ele concedeu aos homens dons para servir. Cada um de nós temos dons. Deus deu um dom para você poder abençoar o seu próximo, para você abençoar as pessoas. E aí então muitas vezes as pessoas estão como? Não, pastor, peraí, eu estou bem com Deus, está tudo muito bem, mas assim, pedir para eu sair daqui, começar a servir, a sair daqui, me envolver coletivamente, dar do meu tempo, dar das minhas finanças, dar dos meus dons, dos meus talentos para os outros, e sem receber nada ainda. Então o que acontece? A pessoa ela até consegue desenvolver um relacionamento saudável, agradável com Deus. Ela lê a Bíblia, ela ora, ela gasta o tempo de devocional com o Senhor, mas ela não está disposta a dar o passo, a ir para o próximo nível, que se chama serviço. E eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes as pessoas pensam que a igreja é um lugar para pessoas que estão verdadeiramente perdidas, para pessoas que já não têm mais esperança. As pessoas pensam que a igreja é só para quem está ruim mesmo. Eu não sei quanto a você, mas eu digo, eu não estou ruim, irmãos. Fala aí, eu não sei quanto a você, mas é assim, eu não sei se você está ruim, irmãos. Eu quero que você entenda, Jesus realmente Ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico, disse Ele. Jesus realmente não veio para aqueles que está tudo bem, Ele veio para aqueles que estão verdadeiramente perdidos. Mas quando Ele diz a respeito disso, Ele está falando de uma geração pecadora. O maior problema do ser humano, irmão, não é a falta de dinheiro. O maior problema do ser humano não é, muitas vezes, a falta de um membro no seu corpo. O maior problema do ser humano não é uma doença que tem no seu corpo físico. O maior problema do ser humano chama-se pecado, porque o pecado determina a sua origem. O pecado determina o seu final. Nascemos em pecado, e se continuarmos em pecado, quando morrermos, estaremos separados de Deus eternamente. Esse é o maior problema do ser humano.
Mas muitas vezes as pessoas elas são convidadas a vir à igreja para resolver os seus problemas financeiros, os seus problemas conjugais, os seus problemas familiares, os seus problemas físicos. Mas eu quero que você entenda que o maior interesse de Deus é salvar a tua alma, te libertar do pecado que gera morte, morte eterna, morte espiritual, e é estar separado eternamente de Deus. Eu quero que você entenda. E aí então, eu quero traduzir isso da seguinte forma: que se você está bem, você deveria estar na igreja. Sabia disso? Se você olha para a tua vida e você fala, uau, mas eu não tenho problemas financeiros, eu não tenho problema familiar, eu não tenho problema comigo mesmo, eu sou uma pessoa que tem uma estima muito boa, eu falo assim, então sabe qual é o teu lugar, sabe onde você devia estar? Na igreja. O teu próximo nível significa vir agora e servir. Mas as pessoas vêm para a igreja geralmente porque elas estão precisando ser servidas. Amém? Venham mesmo. Venham mesmo. Porque o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo disse, você que tem sede, venha a mim, e eu vou saciar a sua sede. Aquele que tem fome, vem e come, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus falou, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vem mesmo. Mas não pensa que você vai ficar assim o resto da sua vida. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento da sua vida que você vai poder dizer como eu estou a dizer, eu estou bem. Você vai poder chegar aqui, irmãos, e vou te dizer uma coisa: Deus tem pressa, Deus é rápido em resolver esses problemas, porque Ele quer ver você servindo logo. A maior realização, a maior alegria, a maior satisfação do homem não é porque ele recebeu um milagre que transformou uma condição dele. Aquilo, irmão, é passageiro. Há milagres que Deus fez na minha vida há 10 anos atrás. Eu tenho que puxar muitas vezes pela minha memória para não esquecê-los. Eu tenho que compartilhar algumas vezes para que eles continuem vivos, porque senão passam, porque foi um momento, foi uma condição. E eu quero que você entenda que muitas vezes o milagre é assim. Eu não sei se você já passou por esta situação de desejar tanto um bem material, algo, você fala, nossa, como eu quero, né, aquela blusa vermelha, né? Provavelmente é benfiquista, né? Aí, né, aquela mulher, como eu quero aquilo, né, e ela passa todos os dias e fala, uau, não, ainda não tenho dinheiro para comprar, né? Ou então um outro passa e olha e fala, uau, que relógio, né, legal, fiche, né, ai, esse relógio, o dia que eu tiver dinheiro, aí ele passa um mês, 2 meses e tal, e aí ele junta um dinheiro, guarda, poupa, vai lá e compra. Yes, ele sai todo feliz, né? Toda hora ele está lá no relógio, né? A mulher comprou uma blusa vermelha, né? E ela coloca, né? E ele sai andando, ela até empina o nariz, né? E ele lá, né? O relógio, aí se for um casal, então é até estranho, né? Porque ela assim, e ele assim, tem algum tique esse casal, algum problema, né? O que está acontecendo? Não, é apenas a realização de um sonho, uma condição. E aí então o que acontece? Passa 3 meses, o relógio já não é mais a mesma coisa, né? A blusa vermelha já está encostada no guarda-fato, e agora ele já está falando assim, não, agora saiu um relógio que é bem melhor do que esse, e a blusa vermelha está fora de moda, porque agora é uma do Porto, o azul, né? Ele não era benfiquista, você viu? É? E aí então, o que acontece? As coisas passam. A pessoa não se sente realizada, satisfeita, ela quer mais. E aí então, quando isso começa quando nós começamos a relacionar isso com os milagres, a pessoa ela começa assim, ela vem na igreja, e Deus, porque nos ama, Ele faz milagres, amém? Há aqui N pessoas que falam de milagres mesmo, milagres na vida pessoal, milagres de transformação, milagres na área financeira, curas, sinais, prodígios. Deus tem feito coisas tremendas, milagres. Mas o que acontece? Depois de um milagre a pessoa fala, eu quero outro. Não, esse milagre já foi, vai vir o próximo. E aí então passa o tempo, não vem o próximo milagre, ela começa a duvidar de Deus. Ela começa então a questionar se realmente, mas será que é isso mesmo?
Irmãos, é muito comum a pessoa que vive de milagre em milagre, de consumismo em consumismo, ou seja, aquela que está só para receber e receber, dificilmente ela consegue se manter alicerçada em Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou, nos escolheu, nos santificou, nos aperfeiçoou para que pudéssemos servir. E eu quero que você entenda, Deus te deu algo maravilhoso. Em primeiro lugar, um dom. Em segundo lugar, tempo. Olha para o Senhor que está falando, você tem tempo para servir. Pastor, mas eu tenho tempo hoje porque eu não tenho um trabalho. Não, está errado. A expressão está errada. Sabe o que você está querendo dizer, na verdade? Você está dizendo assim, ó, eu não tenho um emprego. Emprego é diferente de trabalho. Viu? Emprego é diferente de trabalho. Emprego se traduz em estar num lugar por 30 dias, cumprindo um horário, estabelecido no contrato, para no final desses 30 dias você receber um salário, um ordenado. Isso é emprego. Trabalho, você não precisa de dinheiro, você não precisa receber nada. Não é? Quantas mulheres aqui são pagas para limpar a sua própria casa? Hã? Não reivindicou isso ainda do marido nem dos filhos? Hã? E me diz uma coisa, dá trabalho? Dá trabalho ou não? Quantos homens ajudam em casa? Quantos homens ajudam em casa? Levanta a mão. Nenhum. Jesus. Quanto que a tua mulher te paga? Sem ser obrigada. Quanto que a tua mulher te paga para você trabalhar para ela em casa? Para você ajudar? Quanto que ela te paga? Hã? Dá trabalho? E dá trabalho? Dá trabalho, homens? Hã? Tá vendo? Qual a diferença de trabalho e emprego? Trabalho não precisa de salário. Eu quero que você entenda, irmãos, as pessoas hoje em dia estão com uma mentalidade que o que elas querem não é trabalho, elas querem emprego. Mas eu conheço a história, irmãos, a história de muita gente, passa relatos. Se você acompanhar a história de gente que estava ruim mesmo, gente que estava ruim, sabe como muitos começaram? Sabe como? Oferecendo o seu trabalho sem esperar receber salário. Sabia disso? Muitos que venceram na vida, muitos que alcançaram determinadas coisas, trabalharam sem esperar receber. O que é lindo é que quando você vai ler o livro de Provérbios, está cheio de provérbios relacionados com isso. Mas se você não tem salário, se você não tem um rendimento, se você não tem uma coisa que troque, então você já não quer mais sair de casa. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Chegou a hora de você entender que sabe quem é que Deus trabalha? Quem Deus abençoa. Sabe quem é que Deus abençoa? Aquele que trabalha. O próprio Deus declara: até agora eu trabalho. Jesus falou: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho junto com ele. Quanto é que Jesus ganhava de salário? Qual era o salário de Jesus? Alguém sabe me dizer? E ele trabalhava para o Pai. Eu quero que você entenda algo aqui, irmãos. Nós estamos com uma visão tão distorcida de Deus que nós pensamos que Deus tem que nos dar um emprego. Mas é assim, Deus já te deu muito trabalho. E se você não reagir em relação a isso, se você não reagir em relação às portas e às oportunidades que Deus te dá, não pense que você vai ter salário ou emprego. Porque o Senhor da sua vida não está sendo Jesus, mas está sendo o salário, o ordenado, está sendo muitas vezes uma mentalidade materialista e de um sistema capitalista que não é e não tem a ver com o reino de Deus. No reino de Deus, a palavra de Deus afirma bem claro: a melhor coisa é dar do que receber. No reino de Deus, quando eu dedico a minha vida, quando eu dou de mim mesmo, eu estou fazendo coisas melhores do que receber.
Porque quando a gente associa esse versículo, só associa a finanças, não é? Mas não é, você tem algo maravilhoso. No início deste ano eu preguei e quero bater essa tecla até o fim. Há uma moeda que vai valer, já está a valer, mais do que euro, mais do que dólar, mais do que real, mais do que kwanza, mais do que ien, mais do que qualquer moeda no mundo, mais do que a libra. Sabe como é que se chama essa moeda? Tempo. Tempo. E sabe quem é que te deu tempo? Deixa eu te contar uma historinha básica. Este Deus, que não é nem um carrasco, nem um Pai Natal todos os dias de manhã, quando você abre os teus olhos e traz a primeira respiração que você consegue entender que você respirou, porque você está respirando a noite inteira. Quando você viu o sangue aqui batendo, quando você teve a oportunidade de lavar o seu rosto, espero que tenha feito, né? Escovou os seus dentes, faz mesmo, que é bom, amém? Quando você naquele dia começou a viver, tudo aquilo tem a ver com algo que Deus me deu, tempo, mais um dia para viver. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida. Naquele dia você pode manifestar a glória do Criador. Mas a visão que nós temos a respeito de Deus é muitas vezes uma visão de um Deus também capitalista, que quer que eu faça o que é que eu preciso fazer para que o Senhor me abençoe. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa fazer nada para o Senhor te abençoar. É verdade ou não é? Você não precisa fazer nada. O que é que você fez ontem para hoje garantir que você estaria vivo? Você levantou hoje, está aqui, não está? Ninguém está morto aqui não, né? Logo, já fosse abençoado. O que é que você fez para Deus te abençoar desse jeito? Quantos aqui podem levantar as mãos assim bem alto? Podem mesmo? Tá? Os movimentos estão bons aí? Tá? Quem pode dar um pulo? Dá um pulo aí. Deixa eu ver se você pode dar um pulo aí. Vai, levanta aí e dá um pulo aí. Vai, deixa eu ver. Levanta. Tem gente que não consegue. Tem gente que está mal. O que aconteceu? Tudo quem está sentado, o que aconteceu com você? Aí, pula. Alguma coisa aconteceu, pode sentar agora. Sei lá o que aconteceu. Se calhar tem pouco sol lá daquele lado. Você viu isso? Isso é uma dádiva de Deus. Isso é uma dádiva. O que você fez para merecer isso? Você pode dar um sorriso para alguém? Dá um sorriso para alguém. Se ele não rir para você, faz uma careta para ele. Faz uma careta bem feia, você vai ver ele rindo para você. Sabe o que é isso? Sabe esse sorriso que sai daí de dentro assim, sabe? É uma dádiva. Uma dádiva. O que você fez para merecer isso? Eu quero que você entenda, irmãos, a visão capitalista infelizmente entrou dentro daquilo que é a igreja e começam a apresentar agora um Deus que é necessário eu fazer algo para Ele me abençoar, um Deus de troca. O que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor me abençoar? Deus não precisa de nada que é teu. Deus não precisa de nada do que é nosso. Até mesmo, irmãos, tudo aquilo que fazemos é tão miserável, é como um trapo de imundícia, diz a palavra de Deus. Por mais que façamos, por mais que dediquemos, nunca chegará à perfeição daquilo que Deus merece. Eu quero que você entenda a respeito destes extremos, como é que você tem visto Deus. Deus não é um Deus de barganha, Deus não é um Deus de trocas, Deus não é um Deus capitalista, Deus não é um Deus carrasco, Deus não é um soberano rei que está simplesmente longe dos seus súditos, ao qual eles não podem olhar para Ele. Deus não é um Deus que é Natal, Deus não é apenas uma força, uma energia, Deus não é algo simplesmente que nós não podemos nos relacionar com Ele. Deus é real. Deus é real e se importa conosco. Deus é real e se importa com a nossa condição. E tudo isso não porque mereçamos, é porque Ele nos ama. Não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas Deus ama-nos. Por isso, deu seu Filho unigênito em favor de nós. Não tem a ver simplesmente com as minhas atitudes e as minhas ações.
as minhas atitudes e as minhas ações vão gerar consequências para mim, não para Deus. Não para Deus. Elas vão gerar na minha vida. O que eu faço, o que eu falo, isso vai gerar coisas para o meu próprio presente e o meu futuro, mas não vai afetar Deus em nada. O facto de você muitas vezes pensar, Deus não existe, não faz com que Deus deixe de existir. O facto de você dizer, eu não creio em Deus, Deus não deixa de existir. Deus continua sendo Deus. Quando, irmãos, você menos espera, quando você menos crê, Deus continua sendo Deus. Por isso nós precisamos ter o que? Uma revelação divina, ter uma visão correta a respeito de Deus, se nós queremos passar para o próximo nível. Eu não posso olhar para Ele como um negociante, não posso olhar como um Pai Natal, não posso olhar para Ele como um carrasco, não posso olhar para Ele como Ele não é. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo o pastor hoje? Você está entendendo? Como é que Jesus foi visto ao longo dos anos? Quem é que tem aí, deixa eu ver, quem é que tem aí 50, 60 anos aí? Ou mais, né? Eu não tenho, né? Estou levantando a mão, não sei por quê. Como é que Jesus era apresentado nessa época? É interessante, irmãos, porque cada década foi marcada por uma situação, e é claro que Deus, Jesus, foi apresentado em cada uma dessas décadas de uma forma diferente, conforme a mentalidade do próprio povo. A década de 50 foi conhecida como a década, né, os anos dourados, os anos de ouro, né, onde as coisas começaram a ficar mais latentes, depois de tanta guerra, né? Depois de tanta opressão de guerras e coisas, o que começa a acontecer nos anos 50? Começa então a haver uma maior liberdade, um ano de mais tranquilidade, onde as pessoas falam, até que enfim estamos a encontrar sossego e paz. Então a melhor coisa que fazia era o quê? Era tomar banho de sol, era ir para a praia, aí, né, começa a colocar aqueles maiôs, biquínis depravados até aqui, né? Não como os de hoje. Né? Mas começa então, as pessoas começaram a desfrutar mais da natureza, a desfrutar mais do sol, da praia, do mar, dos relacionamentos. E foi uma década tranquila, uma década em que, onde não havia guerra, é claro, não é? Uma década onde ficou conhecida. Você pode procurar qualquer enciclopédia, qualquer, né, material relacionado, conhecida como os anos dourados, a idade de ouro. Aí vem a década de 60, o que começa a acontecer? A década de 60 já foi uma década já conturbada, um pouco mais conturbada, principalmente na sua segunda metade. Primeiro começa o povo a marcar, né, através de manifestações, né, socioculturais, começam a marcar, mas uma manifestação mais inocente, uma manifestação mais, olha, vamos lá, né, nos concentrar e dizer que não estamos contentes do jeito que está, mas de repente começa a partir de 65 em diante, já começa a haver uma segunda parte, ao qual, né, o tom das manifestações começaram a ficar mais ácidos, já começaram a ficar mais picante. Então começa a vir os hippies, começam a vir, né, o uso das drogas, dos entorpecentes, a perda da inocência, a revolução sexual, os protestos juvenis, a ameaça de endurecimento dos próprios governos, ou seja, os governos começaram a ter que ser mais rígidos. E como é que Jesus era apresentado nessa época? Quem viveu nessa época, irmão, nós vamos ver nos anos dourados, se calhar Jesus era dourado, era tudo paz, tudo tranquilidade. Já nos anos da revolução, Jesus era um revolucionário, era um hippie. Se calhar Jesus fumava uma ganza para muita gente, né? Essa era a visão que se tinha. Tanto é que se fizeram filmes com essa visão a respeito de Jesus. Entre então os anos 70, e é interessante que os anos 65, as suas conturbações geraram nos anos 70 um individualismo, sabia? As pessoas começaram a se concentrar mais em si própria. Aquele movimento revolucionário cresce ainda mais, ou seja, aquela visão revolucionária cresce ainda mais, e tudo isso vai afetando a nossa visão
em relação a Deus, em relação ao reino de Deus, em relação à nossa própria consciência de quem é Deus e quem é Jesus. Quem viveu décadas de 50, 60, 70, 80, 90, todo mundo aqui já viveu isso, alguma parte, já não é? Você foi influenciado por essa geração. A sua visão de Deus a respeito também de Jesus foi influenciada pelas marcas de cada década, de cada geração. Quando começa a surgir então a revolução tecnológica, a era da informação, qualquer coisa que acontece na outra parte do mundo, nós estamos sabendo em poucos minutos, em poucos segundos as coisas já estão acontecendo. A informação é acelerada, é rápida. Quando a gente pensava que a televisão era o maior descobrimento do mundo, veio o computador. E hoje as pessoas perdem mais tempo no computador do que numa televisão. E quando a gente pensa, não, o computador vai ser a última coisa do momento, a gente começa a perceber que as pessoas já quase não usam o computador, porque tem smartphones, tem tablets. E o computador está ficando fora de moda. E tudo isso vai fazendo as pessoas ficarem cada vez mais como? Assim. Ó. E aí, tá tudo bem? Vamos conversar? Vamos dialogar melhor, vamos? Vamos falar melhor. Como é que você está? Acho que ele não me entendeu. Deixa eu mandar um SMS. Aí vem a resposta. Fala para a pessoa que está ao seu lado. As pessoas já não falam. As pessoas escrevem. Tecno. É engraçado que antigamente nós fazíamos curso de datilografia. Quem fez curso de datilografia? Eu fiz. Está fora de moda isso já direito. Não adianta pôr mais no currículo. Curso de datilografia. Não adianta mais. Sabe por quê? Porque hoje os nossos filhos mal aprendem a escrever e já vão para o chat. Não é? E viram uns bandos de chatos. Quem anda muito em chat fica chato, né? Ouviu? Fala aí para você que está do seu lado, que isso é revelação. Fala, quem anda muito em chat acaba ficando chato. E fica chato por quê? Porque já não sabe mais se expressar nem comunicar. Já não dá mais para olhar olho no olho. As pessoas quando querem dizer coisas porque estão zangadas, mandam um SMS ou um e-mail. Elas não têm coragem de chegar lá na pessoa e falar, vem aqui, eu quero falar com você. Sabe o que você me fez? Eu não gostei. Ela simplesmente manda um SMS. Quando ela sabe que a coisa é dura, apertada. E aí então nós levamos isso, traduzimos isso para essa era da informação, para essa era da tecnologia. Deus e Jesus. Sabe o que a gente faz? A gente quer mandar um SMS para o céu. A gente quer mandar um e-mail para Deus. E quer que Deus responda rápido. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu me pego assim. Eu mando um SMS para alguém. Eu faço isso, irmãos, viu? Eu não estou falando, o que eu estou falando não é pecado, amém? Mandar SMS não é pecado, nem e-mail, amém? Não é isso que eu estou pregando. Mas eu mando um SMS para alguém, né? E aí a pessoa, o que acontece? Fazendo uma pergunta, né? E a pessoa não responde. Como é que você fica? Como, meu? Eu querendo. Aí, na minha cabeça, esse sou eu, não é você, sou eu. Mas também tem a cabeção, por que você não ligou? Não era mais fácil? Você já tinha a resposta na hora. Se você ligar e falar, e aí, você está vindo? O que a pessoa vai dizer? Tô, não tô. Não é? Mas a gente manda um SMS, e aí, está vindo? O telemóvel pode estar desligado, a pessoa pode ter partido o telemóvel, a pessoa esqueceu o telemóvel. Não é? Aí não responde, você fala, mas não disse, está vindo, você não está. E não dá uma agonia. É assim que nós estamos hoje na nossa visão em relação a Deus. A gente dobra o nosso joelho para mandar um SMS em oração e fala, Senhor Jesus, eu estou precisando de uma resposta, mas é para já. Faz isso assim, assim, olha, como é que é? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Aí fica à espera do sinalzinho do telemóvel. Não vem. Não toca. Não chama. Essa é a visão que nós estamos tendo de Deus. A visão que nós temos tendo de Deus está afetando o nosso relacionamento com Ele. Sabe uma das coisas que Jesus ensina? Relacionamento que leva tempo, introspecção, meditação, coisas que você tem que parar tudo para se concentrar. Deixa eu te dizer uma coisa, o maior índice hoje
o maior índice de crianças que estão sofrendo de... esqueci agora o nome. Mas essas crianças que são muito agitadas, hiperativismo, nós está sendo na nossa geração, nesse nosso tempo. Por que será? Será que é por causa da PlayStation, que elas têm que apertar 500 botões ao mesmo tempo e olhar uma coisa e ainda falar, calma, mãe, já estou indo, né? Vem jantar, pera aí um pouquinho, mãe. E algumas ainda estão jogando PlayStation, fazendo lição de casa, né? E ainda lendo a Bíblia do outro lado, porque tem a tarefa da escola bíblica, né? E elas fazem tudo ao mesmo tempo. Aí a mãe fica preocupada porque o filho está hiperativo. A culpa é sua. Você larga ele na frente da televisão, porque você quer descanso, relax, sossego. E o resultado é que a televisão está bombardeando dele em relação ao que apenas? Corrida. Ele sai de lá assim, irmão, acelerado. Você está entendendo? Agora, parar tudo. Vamos ler um livro. Só se for Harry Potter. Se for Harry Potter, aí sim, pastor. Aí lê tudo, aí devora. Aí aprende bruxaria, feitiçaria, macumbaria, aprende tudo que é ruim mesmo. Aí tira mesmo completamente a visão de Deus. Aí Deus virou o quê? Um mágico. Um feiticeiro. Solta um pozinho, limpinho. Pior que tá cheio de gente dentro da igreja que crê que Deus é assim. Tá vendo? Ele vê aqueles negócios ali, ó, amarelo, azul, verde, ele já fala, uau, essa igreja é power. Essa igreja aqui, a hora que o pastor pegar, me acompanha, a hora que o pastor pegar, hoje é o verde ou o azul? É o verde ou o azul? As pessoas já começam a é hoje, culto hoje, ó, bombou. Por quê? Não, o pastor ungiu com verde. Deve ser esportinguista isso, né? Para não deixar isso falar. Né? Você está percebendo o que eu estou dizendo, irmãos? É porque a era do encantamento, do sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ter um encontro com Deus? Quem quer ter um encontro real com Deus mesmo? Vou te contar um segredo hoje. Toda vez que você está lendo a palavra, você está tendo um encontro com Deus. Quando nós estamos aqui, você está tendo um encontro com Deus. Não é porque eu estou falando, mas é porque a palavra está sendo ministrada. Eu quero que você entenda. Todas as vezes que você para orar, Deus está ali. Você está tendo um encontro com Deus. Mas pastor, eu não senti nenhum arrepio na espinha. Eu não senti nenhum chilique. Eu nem bati asa para voar e nem fiz sapatinho de fogo, pastor. Como você pode falar que Deus está lá? Esse foi o mesmo problema que Elias sofreu. Ele estava lá na caverna em depressão, pedindo para morrer. E aí disse que lá na caverna veio, né, uma tempestade, um vento forte. Ele, deve ser agora. Não era nada. Tudo que era movimento, barulho, trovoada, ele aí agora, não era. Até que passou uma brisa suave. Para que você entenda, Deus não é um Deus agitador. Sabe, quando você está bem interiormente, quando você está, sabe, querendo entender Deus mesmo, Deus não vai fazer segundo você quer. Mas nós acreditamos que Deus vai fazer segundo nós queremos. Não, mas Elias pediu. Elias falou, Deus manda fogo. E o fogo desceu e queimou a altar. Foi ou não foi? Sim. Aí depois a gente pega 2 discípulos, vem e fala, Deus manda fogo. Vamos pedir para Deus mandar fogo também sobre os samaritanos. E não mandou. Não é interessante? Deus não faz como nós queremos. Deus não é um robô multifunções. Deus não é um robô que você aperta o botão, faz, né, programa ele e fala, limpe a casa, né? Deus não é uma bimbi. Cozinha, daqui meia hora quero lasanha pronta. Não se esqueça de descascar os legumes, né? Certo? Eu quero que você entenda, irmão, mas nós estamos vivendo nessa era onde a gente aperta o botãozinho, a comida que estava fria ficou quente em 30 segundos.
aperta o botão. Está pronto o seu carro. Desliga, algumas até desligam sozinha. Né? Desligou sozinha. Aí você depois pega aquele cafezinho pronto, né? Aí você põe na boca. Tá frio, você xinga a máquina. Você bate, né? Porcaria! Paguei uma grana nisso daqui para facilitar minha vida e faz café frio. Hã? Por que você não aqueceu a água? Irmãos, a visão que nós temos de Deus ou de Jesus ao longo dos últimos anos foram influenciadas. Sabe pelo quê? Pelos acontecimentos. Sabe o que é que nós estamos precisando hoje? Nós estamos precisando de revelação. É necessário haver revelação divina. Deus não é como a mídia apresenta, não é como muitas vezes a própria igreja tem apresentado. Deus não é como muitas vezes o passado, a nossa própria estrutura familiar apresentou. Pais, mães, avós, tios. Deus muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que te passaram. Que passaram muitas vezes dentro de uma tradição, ou que Jesus era um bebezinho na manjedoura, ou um morto na cruz. A visão de Deus, a visão de Jesus, ou ele era um bebê, ou ele era um morto. Mas a palavra de Deus fala a respeito de Jesus como aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que vive eternamente, que vive para sempre. Eu quero que você entenda quem é esse Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado hoje, você vai entender algumas coisas a respeito de Jesus. E a primeira coisa que eu quero te mostrar a respeito desse Jesus é quem Ele próprio diz ser. Ele próprio falou a seu respeito. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai, o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. E então disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Fala uma pessoa que está ao seu lado. Filipe andava com Jesus, era discípulo. Jesus mostrou muitas coisas. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Jesus mostrou muitas coisas. E ainda havia acabado de dizer: quem vem a mim, vê o Pai. Jesus tinha acabado de dizer isso. Sabe o que Filipe está aparecendo? Aparecendo aquele tipo de crente que depois de ouvir uma mensagem de 1h30 do Brazuca falando, vem no final e fala: pastor, o que é que eu faço? Você está me entendendo aqui? Vou falar mais devagar, se calhar você não entendeu. Filipe está aparecendo aquele tipo de crente que depois de ficar 1h30 ouvindo um Brazuca falando uma pregação a respeito da palavra de Deus, o que você tem que fazer. Ele vem no final do culto e fala: pastor, o que é que eu faço? Filipe tinha acabado de ouvir Jesus falar que se vocês realmente me conhecem, vocês também conhecem o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está falando assim: olha para mim, eu e o Pai somos um. Deus é Deus e eu sou Deus. Mas Filipe ainda vem e fala: mas Senhor, não dá para dar uma mostradinha não? Só mostra um pouquinho e já basta. Porque ele estava querendo que Jesus tirasse aquela máscara, tipo, né, acontece nos filmes de Hollywood, tira a máscara, olha aí o Pai, agora fecha. Não tem como. Não tem como. Então Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Irmãos, dentro da igreja nós estamos com pessoas assim, que estão falando todos os dias: eu quero ver o Pai, eu quero ver o Pai, eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero ter um relacionamento, ai eu quero. E aí a pergunta que eu te faço é: você ainda não entendeu que Deus está agindo agora, nesse momento, e é agora que Ele está levando você a tomar direções, posicionamentos, que essa palavra está levando você a ir para o próximo nível? Mas não, a pessoa está à espera de algo sobrenatural.
por causa da influência do mundo tecnológico, por causa da influência, dos filmes de Hollywood, que se não tiverem o sobrenatural, os efeitos especiais, a fumaça subindo, o fogo descendo, então Deus não está. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você tem uma Bíblia aí na sua mão, mas se você segurar bem firme nela, sabe quem é que você está segurando? O próprio Cristo, Jesus. Jesus que revela o Pai, Ele é o verbo vivo. Deixa eu te mostrar que o próprio Jesus falou: eu sou Deus, eu e o Pai somos um, quem vem a mim vê o Pai. Como é que eu vejo Jesus? Jesus está na palavra. Deixa eu te mostrar ainda mais uma realidade. O próprio Jesus, através, irmãos, da palavra, Ele falou que Ele é o cabeça do corpo. Paulo escrevia a respeito disso. Deus falava assim: Cristo é a cabeça, igreja, corpo. Quando você está na igreja, você está dentro do corpo de Jesus. Mas tem gente que prefere andar aí, borboletando para fora, de um lado para o outro, todo perdido, pensando: eu estou em Cristo. Não está, é mentira. Só quem está ligado ao corpo, só quem está comprometido com a sua igreja, só quem está neste nível verdadeiramente faz parte do corpo. Eu quero que você entenda algo. As pessoas estão perdendo a revelação divina, estão perdendo a visão profética a respeito de Deus e de Jesus. Por quê? Porque abrem mão daquilo que é a revelação dele próprio. Igreja, palavra. Então o crente não lê a Bíblia, não vai à igreja, mas quer ter experiência com Deus. Fogo, irmãos. Se você descobrir essa fórmula, ensina-me, que eu não vou pregar, porque eu não sou herético. A própria palavra exorta: não deixeis de congregar. Não deixeis de congregar. A própria palavra exorta-nos a estarmos dentro do corpo, porque dentro do corpo nós vamos começar a viver serviço. Serviço que, traduzindo para o grego, é latreia, que também é adoração. Quando nós estamos aqui servindo-nos mutuamente, estamos adorando. Essa nossa concentração reflete adoração. Amém ou amém? Vamos mais. Já vou acabar. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o pastor já está aqui. Tá difícil de ler ali, né? Jesus, quem disser o que os apóstolos falaram a respeito de Jesus agora. João falou a respeito de Jesus o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, e estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Sabe quem é Jesus? Fala para a pessoa que está do seu lado: sabe quem é Jesus? Fala para o outro lado: sabe quem é Jesus? Fala para ela bem forte: Jesus é Deus. As pessoas estão aí dizendo, como no passado já falaram, um profeta, um pensador, apenas um mestre, um homem muito inteligente. Mas não, Jesus é Deus. Ele estava com Deus no princípio, e Ele próprio é Deus. Ele fez todas as coisas, e nada existiu se não fosse por meio dele e para a glória dele. Eu quero que você entenda: a tua própria existência, a tua vida, tudo que você faz, tudo que você cria, tudo que existe, tudo que alguém um dia projetou, pensou, é por Ele e por causa dele. Ele é Deus. Por isso não se sinta muito bonzão, porque se Deus não tivesse te dado essa capacidade por meio de Cristo Jesus, você não criaria nada, você não faria nada. Chegou a hora de você entender que Jesus não é um homem qualquer. Mas nós vamos lá mais para frente, nós vemos aqui João falando a respeito de Jesus dessa forma. Nós vemos também aqui mais a visão do próprio apóstolo Paulo a respeito de Jesus em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 6. Porque isso é bom e é agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu gosto desse versículo, porque fala aquilo que Deus quer. Eu não vi aqui escrito que Deus quer pagar suas contas, que Deus quer resolver o teu conflito lá dentro de casa. Eu não vi aqui
falando que Deus quer que você seja curado. Eu não vi escrito nada disso. Eu vi aqui escrito que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. O resto é consequência. O resto é consequência. A principal motivação de Deus em dar o seu filho não tem a ver com essa terra, tem a ver com a tua salvação. E é isso que Deus quer, que você se salve, que todos os homens se salvem. Deus não quer que ninguém fique de fora, nem aquele teu vizinho que você já não aguenta mais ele. Sabe o que eu estou te dizendo? Deus ama ele tanto quanto ele ama você. E se calhar você já está aqui dentro da igreja e ele não. Deus vai fazer milagres para ele, para chamar a atenção dele, para você não. Nossa, que Deus ruim. Fala assim, irmão, você não precisa de milagre. Você precisa ir para o próximo nível, que é conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. Ele precisa de milagre para entender que Deus é Deus. Você já entendeu? É ou não é? O que é que Deus quer? Deus quer que você se salve e que vá em direção ao conhecimento da verdade. E aí então ele diz no versículo 5, porque há um só Deus, não há muitos deuses, não há muitos deuses, não há uma variação de Deus, há um só Deus e um mediador. Somente uma pessoa que pode levar os homens a Deus, e este é Cristo Jesus, o qual deu a si mesmo em preço da redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Hoje é o tempo de falar, Jesus morreu por você. Jesus pagou um preço para que você pudesse chegar a Deus e conhecer Deus. Sem Jesus, nós estaríamos cegos, mortos, clamando por misericórdia e provavelmente sem direito à salvação. Eu quero que você entenda, em Jesus, o testemunho é este, é hoje para você. Em Jesus, que deu a si mesmo, deu a sua própria vida, você alcança a salvação e o conhecimento de Deus. Sem Jesus, você não alcança nem a salvação, nem o conhecimento de Deus. Por isso é necessário você entender, Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o mediador. Mas, vamos mais para frente. E vamos concluir aqui, já estou quase acabando. O que é que Pedro disse a respeito de Jesus? Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus estava perguntando aos seus discípulos: quem é que os outros dizem que eu sou? Pergunta para a pessoa do seu lado: quem que você anda dizendo que Jesus é? Quem é que você anda dizendo que Jesus é? O que é que você tem ouvido a respeito de Jesus? O que os outros estão dizendo a respeito de Jesus para você? E aí então nós vemos aqui a resposta deles. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros até Jeremias ou um dos profetas. Jesus vem e questiona: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem você está dizendo que Jesus é? Pagador de contas? Profeta? Milagreiro? Quem é que você está dizendo que Jesus é? Um Senhor que quer os seus súditos todos dobrados? Quem você está dizendo que Jesus é? Então Pedro, diz aqui que Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus fala: tu és feliz, Pedro, bem-aventurado, és feliz, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. Fala comigo, revelado. Não foi revelado por homens, não foi revelado por conceitos, não foi revelado por mídia, não foi revelado pela família, não foi revelado por herança. Isso foi o meu Pai que revelou. Isto é revelação divina. Pedro, o que você alcançou agora é o que todos os homens precisam, de uma revelação divina, de uma visão a respeito de quem eu sou, porque você vai entender agora quem Deus é. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus, Deus vivo. Você está entendendo o que é que está se passando aqui? Qual é o maior impedimento que nós podemos ter? Uma visão embaciada, distorcida a respeito de Deus e a respeito do seu Filho. Mas hoje Deus quer alinhar a sua visão. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer alinhar a sua visão, e é agora.
Deus quer alinhar a sua visão nesse momento, porque sem visão o povo se corrompe, porque sem visão o povo se desvia. E quando fala do povo, não está falando só do povo lá fora, mas está falando a respeito de um povo que já ouviu se calhar falar a respeito de Deus. Está falando de você, igreja. Se você não tiver uma revelação divina de quem Deus é, de quem Jesus é, você se desvia, você se corrompe, você deixa de ser quem você é. Você perde a sua própria identidade. Você está me entendendo? Então eu quero orar por você hoje, porque é necessário revelação divina. No próximo nível eu não posso ter este impedimento. Os meus olhos precisam ser abertos. Eu preciso entender Deus, eu preciso entender, eu preciso ver Deus pela sua palavra, pela sua igreja. E quando você passa para o próximo nível, então verdadeiramente você o experimenta. Seu poder, sua vida, seus milagres. Por isso hoje eu quero acabar com este impedimento em nome de Jesus. Eu não sei como é que você tem visto Deus até aqui, mas chegou a hora de você centrar a tua visão nele. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor, Tu falas na Tua palavra a respeito de uma igreja que pensava que tinha muito por causa da sua própria condição, os seus bens materiais, a sua estabilidade, o seu crescimento. O Senhor fala a respeito de uma igreja que acreditava ser alguma coisa ou ter alguma coisa, mas o Senhor mesmo declarou que ela era pobre, cega e nua. O Senhor falou isso a respeito de uma igreja. O Senhor não falou a respeito de pessoas que estavam fora da igreja. Senhor, se alguém está nesta condição, nesta manhã, neste lugar, pensando ou acreditando que o que tem ou o que faz já é o suficiente para se alcançar a revelação, ou já alcançou o patamar ideal, o nível excelente do relacionamento, e aí parou. Senhor, leva hoje ao entendimento da Tua igreja, Senhor. Ela está ficando pobre, cega, nua, e que é necessário hoje comprar um colírio para limpar os seus olhos, para tirar as escamas dos olhos, para desembaciar a nuvem que se pôs através dos status, através da posição, através do que alcançou. Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus, a nós, este colírio. Senhor, não queremos mais apresentar diante de Ti palha, feno, madeira, coisas que o fogo corrompe, destrói. Senhor, nós queremos, Senhor, comprar ouro. Queremos entregar a Ti, Senhor, ouro, aquilo que é precioso. Oh, Senhor, nós queremos dar a Ti, Senhor. Oh, Deus, não é qualquer coisa mais. Não, Senhor, nós já não aguentamos mais ficar no mesmo nível. Já não aguentamos mais estar estagnado, na mesma condição. Senhor, na mesmice. Senhor, livra-nos da religiosidade. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de perder as coisas excelentes, porque estamos habituados ao bom, porque estamos habituados ao que temos de melhor. Não, Senhor, nós queremos mais. Senhor, nós desejamos mais. Eu desejo ir para o próximo nível. Tira o impedimento dos meus olhos. Tira este impedimento, Senhor, que me faz olhar para Ti segundo os padrões dessa sociedade, segundo os padrões da minha família, segundo os padrões da minha própria experiência ou da minha própria consciência. Senhor, derrama do Teu colírio hoje sobre os meus olhos, para que eu possa Te ver assim como o Senhor é, para que eu possa, Senhor,
olhar para a tua palavra e entender quem o Senhor é, como o Senhor é, o que o Senhor espera de mim como teu filho, tua filha. Senhor, em nome de Jesus, hoje molda, Senhor, mesmo a nossa visão. Feche os teus olhos, eu te peço, por favor. Feche os teus olhos. Começa a refletir hoje. Quem você tem dito que Jesus é? Quem você diz que Jesus é? Será que você tem falado que Jesus é aquilo que os outros dizem? Será que a tua visão a respeito de Deus e a respeito de Jesus, que é Deus, é semelhante ao da mídia, da telecomunicação? Será que você vê Jesus conforme o sistema socioeconômico deste país capitalista? Como é que você vê Jesus? Como é que você vê Deus? Será que você tem associado Deus e Jesus à moda do encantamento, da magia? Como é que você vê Jesus? Será que é apenas aquele bebezinho na manjedoura que... O que é que pode um bebê fazer por você? Ou será que você vê ele como aquele homem que foi pregado na cruz e está lá até hoje? Ele já não está mais lá. Um morto nada pode fazer por você. É por isso que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É por isso que Deus o ressuscitou como uma primícia de todos os seus filhos. E de primogênito ele passa a ser agora o unigênito. De unigênito ele passa a ser o primogênito. De único ele passa a ser o primeiro. Qual é a visão? Quem é que você tem dito que Jesus é? Jesus é o Filho de Deus. E Ele é o Senhor, estabelecido por Deus nos céus e na terra. Senhor, Senhor. Mas é um Senhor que ama. Não um Senhor que apenas quer súditos, escravos e servos. Não, Ele diz: não quero mais nos chamar de servos, mas amigos. Eu quero que você seja ousado hoje e fale com Ele. Entregue a sua vida. Entregue a sua vida. Entregue a sua vida para Ele. Fala assim: eu quero, Jesus, que Tu sejas realmente o dono, o Senhor da minha vida, o meu único dono, o meu único Senhor. Muda mesmo hoje, Pai, a minha visão em relação a Ti. Que eu possa confiar em Ti, crer em Ti, esperar em Ti. Que eu possa saber que o Senhor está trabalhando dia após dia, dia após dia, a meu favor, para me conduzir à salvação e ao conhecimento da verdade. E para isso o Senhor tem empenhado a Tua palavra. Para isso o Senhor tem levantado a Tua igreja. A Tua igreja. Em nome de Jesus, hoje, faz hoje uma declaração de entrega. Entrega a tua vida. Cria hoje uma aliança com o Senhor. Firma a ti mesmo. Firma a ti mesmo nestes passos, independente dos teus sentimentos, independentemente das tuas emoções, da tua condição emocional. Hoje, passa para o próximo nível. Faz um compromisso com Deus, com a palavra, com a igreja, para crescimento, para alcançar até mesmo a tua salvação. Entregue-se. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Eu falo: não aguento mais ficar assim. Recorre. Ajuda. Deus levantou homens e mulheres aqui neste lugar, capacitados e ungidos pelo Espírito Santo de Deus, para te ajudar a sair dessa situação que você está, desse buraco que você entrou. Pede ajuda. Recebe ajuda. Da
Dá o próximo passo, vai para o próximo nível. Confia. Creia que Deus vai usar os seus instrumentos nesta terra para levar você à salvação e ao conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, hoje, dá um passo, dá um passo, dá um passo. Oh Senhor, derrama deste colírio sobre nós. Derrama, Senhor, deste colírio sobre nós. Derrama, Senhor, deste colírio sobre nós. Muda a nossa condição. Muda a nossa condição agora, Senhor. Nós precisamos mesmo, Senhor, ser transformados em nossa visão. Ah, Senhor, a teu respeito. Nós precisamos hoje, Senhor. Oh, Senhor, 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 vem com a tua obra, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem com a tua obra, Senhor, sobre nós. Senhor, leva-nos, Senhor, ao arrependimento. Leva-nos à transformação. Leva-nos, Senhor, a uma mudança, Senhor, total. Oh, Tirei Candara Lava Suri, Andere Candara Lava Chais. Oh, Rebe Candara Lava Suri, Andere Candara Lava Suri. Oh, Deixava Candara Lava Suri, Candara Lava Chais. Eu sei as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque tu és morno, e nem és frio e nem é quente, estou para te vomitar da minha boca. Visto que dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que tu és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que de mim compre ouros refinados no fogo para te enriqueceres, vestes brancas para te cobrires, e para que a vergonha da tua nudez não seja manifesta, e também colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A quantos eu amo, diz o Senhor, repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu não quero, Senhor, me encontrar nessa condição. Eu não quero acreditar que sou algo que não sou. Eu não quero, Senhor, acreditar que tenho em abundância, que está tudo bem, tudo tranquilo, quando não está. Senhor, livra-me da hipocrisia. Livra-me, Senhor, da mentira. Livra a comunidade apostólica e profética dessa condição. Livra cada homem e mulher que aqui está deste estado de cegueira. De cegueira. Senhor, que possamos reconhecer a nossa miséria, que possamos reconhecer a nossa pobreza, que possamos reconhecer a nossa cegueira e a nossa nudez. Amém. Para comprar de ti, Senhor, ouro puro, refinado pelo fogo, vestes brancas, para tapar a nossa nudez, e colírio, para que possamos te ver, como o Senhor é, e o que o Senhor fez em nós, para nós e através de nós, o que o Senhor quer fazer. Arrepende-te, diz o Senhor. 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 Eu declaro em nome de Jesus, como apóstolo do Senhor desta geração, deste tempo, desta igreja e desta nação, e quando abrires os teus olhos, novo tempo se inicia.
novo tempo se inicia. Quando abrires os teus olhos, a cegueira se dissipa. Quando abrires os teus olhos nesta manhã, neste lugar, uma nova etapa começa. Se verdadeiramente você se arrependeu, se verdadeiramente você hoje se reconheceu a sua condição, o seu estado diante do Senhor, quando você abrir os teus olhos nesta manhã, neste lugar, começa então um novo tempo. Um novo tempo. Recebe hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus, a unção e o poder de Deus, que te sara, que te cura, que te liberta, que te levanta, agora, recebe agora, em nome de Jesus. Oh, levanta as tuas mãos aos céus, levanta as tuas mãos aos céus, só abre os teus olhos, é o momento que você tiver a convicção de que a unção de Deus está a te tocar, que a unção de Deus está agora a transformar a tua condição. Não queira abrir os olhos para continuar a ver a mesma coisa. Não queira abrir os olhos para continuar na mesma condição. Hoje o Espírito de Deus te trouxe a este lugar para mudar a tua história, para te dar um presente abençoado e um futuro promissor. Hoje você veio a este lugar porque Deus marcou um encontro contigo. Hoje Deus marcou um encontro com você para falar ao teu coração, para arrancar você deste deserto, para arrancar você desta solidão, desta tristeza. Hoje Deus marcou um encontro com você. Ele declara: o Pai atrai ao Filho quem Ele quer. Eu os atrairei a mim mesmo, diz Jesus. Você está aqui porque o Senhor marcou um encontro com você. Não foi apenas um simples convite de um colega, de um amigo, de uma pessoa. Não foi apenas uma decisão tua. Deus hoje quer marcar a tua vida, a tua história. Deus quer, a partir de hoje, escrever algo novo a teu respeito. Oh, na chamacara lavastoias. Sente agora o toque do Senhor sobre a tua vida. Sente agora o poder de Deus. Sente agora o Espírito Santo de Deus está derramando neste lugar uma unção fresca. Oh sim, Ele quer hoje apenas marcar este tempo, esta hora, simplesmente com a sua presença, em nome de Jesus. Recebe. Recebe hoje é o tempo, hoje é o tempo, hoje é o tempo do Senhor, hoje é o tempo do Senhor sobre a tua vida, hoje é o tempo do Senhor sobre a tua vida, hoje é o tempo do Senhor sobre a tua vida, hoje é o tempo do Senhor sobre ti. Oh, racha macara lavastou. Hoje é o tempo, hoje é a hora. Ei, amachou. Hoje, Espírito de Deus, marca, Senhor, agora. Derrama mesmo, Senhor, a tua unção, marca este tempo, marca essa hora, Senhor. Marca, Senhor. Marca, Senhor. Em nome de Jesus, a unção do Espírito Santo hoje permanece e prevalece sobre ti. Ei, maralabassuri, cheia, caralabas. Santo. Senhor, derrama hoje do teu ouro, derrama hoje, Pai, das tuas vestes brancas, derrama hoje do teu colírio, Senhor, sobre a tua igreja. Pai, sobre aqueles que hoje tiveram uma revelação divina a respeito do Senhor, a respeito dos teus projetos e planos para a sua vida. Pai, eu te peço, começa a derramar o ouro refinado, começa a derramar hoje, Senhor, as vestes brancas, começa a derramar hoje o colírio sobre os olhos, em nome de Jesus, e que a visão seja aberta agora, em nome de Jesus. Abre os teus olhos e louvemos ao Senhor, adoremos ao Altíssimo, engrandecemos ao Todo-Poderoso. Recebe
Cristo Jesus. Nós queremos ajudar você que não tem uma igreja, você que está à procura de um lugar para poder crescer no conhecimento de Deus, para poder ter experiências, a nível de realmente saber quem você é em Deus e quem Deus é em você. Nós estamos aqui como igreja para ajudar você nessa caminhada, porque é isso que Deus quer, que você seja salvo e que você conheça a verdade. Por isso, antes de você ir embora daqui, procure aqui a Érica, a presbítera Érica. Ela é responsável em marcar uma ministração individual, um atendimento, onde você pode vir dar a se conhecer melhor. Se você não tem tempo, deixa escrito aí na sua ficha de bem-vindo, coloca aí, quero passar por libertação. Nós vamos entrar em contato com você para marcar, para que você possa crescer no conhecimento de Deus, não apenas conhecendo, mas prosseguir em conhecer e alcançando a cada dia um nível mais excelente a respeito deste envolvimento e relacionamento com Deus. Por isso, não vai embora daqui sem tomar uma atitude. Toda palavra que é liberada de Deus na nossa vida, é necessário que nós tenhamos uma reação, uma atitude. Ela pode ser positiva ou negativa. Você pode sair daqui e desvalorizar tudo aquilo que Deus fez e falou neste lugar. Você apenas simplesmente desvaloriza e vai embora para sua casa e continua a viver do mesmo jeito. Isso é reagir de forma negativa. Mas você pode hoje dar uma atenção a isso, de como Deus se importa com você, e dizer: eu preciso de ajuda. Amém. A igreja está aqui para te ajudar. Amém. Nós estamos aqui para te ajudar, em nome de Jesus. Amém. Você está feliz por ter vindo aqui hoje? Domingo que vem eu te aguardo aqui, em nome de Jesus. Próximo domingo nós nos reencontraremos mais uma vez. Mas antes disso, você pode ir num grupo de comunhão às quintas-feiras à noite, num qualquer grupo de comunhão, ou nas Paivas, ou não é nas Paivas, na Amora, não é isso? Na Amora, na Charneca da Caparica, no Feijó ou na Cova da Piedade. Há 4 grupos de comunhão funcionando às quintas-feiras, pelas 9 horas da noite, que é um lugar seguro para quem quer e precisa de Deus. É mais uma porção de Deus para a sua vida. Você pode estar lá. Você pode ir lá conhecer mais uma parte deste corpo, criar uma comunhão, um relacionamento ainda mais legal, mais coeso. Vai ser bom para você. Amém? Por isso procura alguém aí, pergunta: onde é que eu vou, como é que eu faço? Tá bom? E nós vamos te ajudar nesse dia. Amém ou não amém?